Guys, vamos falar das trigonométricas inversas. Ok. Tá. A gente não vai exatamente dar uma aula de trigonométricas inversas. Vamos apenas dar uma explanada, como diz a expressão. Do que consiste, o que são as trigonométricas inversas? Pois bem, quando você estuda funções de um domínio da reta, toda função tem um domínio, e tem um contradomínio. Aí você estuda também um negócio chamado função bijetiva, que é a função injetiva e sobrejetiva. Se você não sabe o que é isso, não tem muito problema. Tá. A função objetiva, ela, por muitas vezes, ela pode ser interpretada da seguinte maneira. É uma função injetiva onde você restringiu o contradomínio, a sua imagem. Pois bem, tá, tudo bem. O fato é que, de modo geral, se uma função é injetiva, a gente pode restringir o contradomínio e ela vira bijetiva. Então, o principal recurso que eu preciso para uma função ser bijetiva é ela ser injetiva, que o resto eu consigo por restrição. Não é a mesma função, mas eu consigo. É que, na verdade... Bom, por que eu estou falando disso? Funções bijetivas, quando você estuda funções lá no ensino médio, você estuda um negócio chamado função inversa. Função inversa. E para uma função ter inversa, ela precisa ser bijetiva. É uma condição necessária e suficiente. Então, guys, se você busca por uma inversa de uma função, na verdade você só precisa da injetividade, porque a outra parte você consegue via restrição. Tudo bem, se você não entende os conceitos de injetividade, sobrejetividade, inversa, não tem muito problema, só estou mostrando o embasamento teórico. O que você precisa saber no momento é que para conseguir a inversa de uma função, você só precisa da injetividade. É isso que você precisa ter em mente. Ok? E o que é a inversa de uma função? A inversa de uma função é uma outra função. Por muitas vezes se ensina no ensino médio que você acha inversa trocando as variáveis. E é uma das maneiras, mas ali é apenas uma técnica para você conseguir encontrar a inversa. Vamos tentar entender o que é a inversa. A inversa, guys, é uma outra função. Vamos chamar de g. Outra função. Se eu tenho uma função f, digamos que a inversa é uma outra função g. Essa outra função tem uma propriedade. Propriedade interessante. Que quando você aplica na sua função original, ela te retorna a identidade. Vai dar a variável. E na parte das trigonométricas a gente vai já entender isso. E o contrário também acontece, o inverso. Como assim o inverso? É contrário entre aspas. A função original aplicada na inversa também retorna a identidade. Aqui eu mantive as mesmas variáveis, normalmente se troca, mas eu quero mostrar algo para vocês. Então, o que a gente precisa ter em mente para o que eu vou falar? Mesmo você não sabendo o que é inversa, injetiva, o que você precisa ter em mente são duas coisas. Que para ter inversa, eu só preciso da injetividade. Então, a injetividade me dá uma inversa. Essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente, anote aí. A segunda coisa é isso aqui, ó. Que quando você aplica a inversa na função, lhe é retornado a identidade.
Essa é a segunda coisa. Ok. Por que eu estou falando disso? Só para efeito de exemplo. A inversa da exponencial, guys, é o ln. Então, veja bem. O que significa? Se eu pegar a exponencial e aplicar no ln, vai dar a identidade. Eu vou mostrar para vocês como é isso na prática. O que significa aplicar a exponencial no ln? Significa eu pegar a função exponencial, no lugar da variável, eu vou trocar pelo ln. Então, como uma é a inversa da outra, isso aqui é para me dar a identidade, ou seja, da variável. E de fato, se você conhece propriedades de logaritmos, ln é um logaritmo, você sabe que exponencial de potência elevada a um logaritmo, na mesma base, eles se cancelam e sobra só esse bichinho. Caso você conheça essa propriedade. Então, isso é a questão da inversa na prática. Mas, o nosso interesse no momento, guys, é usar isso nas trigonométricas. Então, essa aqui é só para ter uma ideia, a gente vai já ver como funciona no caso das trigonométricas. Então, segure as duas informações que eu te citei, que eu preciso da injetividade para ter inversa, e a inversa tem aquela propriedade. Vejamos, vamos pegar a primeira função trigonométrica que a gente costuma pegar, que é ou seno ou cosseno. Vou começar com o seno, eu acabo gostando dele, não sei porquê, mas vamos começar com o seno, poderia ser com o cosseno. Guys, o meu interesse é saber se a função seno tem inversa. Aí lembra do que é aquilo que eu pedi para segurar. Para ter inversa, precisa de injetividade. E o que é injetividade? Injetividade, guys, significa o seguinte. Significa que se você aplica a tua função em um valor, no nosso caso é o seno. Aplique em um valor x. Tá. O resultado é um valor. Claro, né? Tem que ser um valor. E, agora que vem o ponto para a injetividade. E, se eu aplicar seno em outro valor diferente, ou seja, em outro valor diferente desse x, sei lá, aqui eu poderia pegar 1 e aqui eu poderia pegar 1,1. Outro valor diferente. Então eu vou pegar aqui eu vou chamar o primeiro x de x1 e esse outro valor eu vou chamar de x2. Então a questão é o seguinte, se eu aplicar o seno em um x, que eu estou chamando de x1, apenas o nome, vai dar um valor. Algum valor. E se eu aplicar o seno em outro x, em outro valor, para eu ter injetividade, tem que dar outro valor diferente desse aqui. Então, para ter injetividade, você tem aplicando a função em um ponto. Mudou o ponto em que se aplica, mudou daqui para cá, o seu resultado também tem que mudar, tem que ser diferente. Isso é o que caracteriza a injetividade. E nós vamos já para a calculadora mostrar que o seno, na verdade, não tem essa propriedade. Ele não é injetivo. Welcome back. Então, guys, como eu disse, o seno ele não tem essa propriedade. Não tem. Como assim? Quer dizer que se eu mudar um valor do seno, nunca vai dar diferente? Não. Significa que se eu aplicar o seno em um valor, em um ponto, em um número, vai dar um valor. Mas quando eu aplico o seno em outro valor, pode ser que dê diferente, pode ser que dê igual. Aí isso fura a injetividade, porque tinha sempre que dar diferente. E vamos mostrar isso na prática. Se eu abrir a calculadora aqui, vamos calcular